Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai aprender a construir esse gráfico que está aqui do meu lado. Repara que a gente tem aqui o mapa do mundo e aqui eu tenho 4 países e a população de cada um deles. Então repara que, por exemplo, o Brasil tem 212.559.417 pessoas. Eu vou te mostrar da onde que eu tirei esse número. E aqui ó, eu tenho uma circunferência que mostra exatamente a população do Brasil. E repara que essas circunferências, elas são proporcionais, ou seja, a circunferência que é a bolotinha da Inglaterra, ela é bem menor do que a do Brasil, porque a Inglaterra tem 55 milhões de pessoas e o Brasil 213 milhões. Já a do Brasil é menor que a dos Estados Unidos, porque o Brasil tem 213 milhões e os Estados Unidos 328 milhões. Vou te mostrar o passo a passo para chegar nesse resultado que você está vendo ali. O Excel, se você clicar aqui na guia Inserir, tem uma parte só de gráficos. E as versões mais recentes do Excel tem aqui os gráficos, né, de mapa, que você pode usar já essa configuração pré-formatada para criar gráficos inteligentes de mapa. Só que as versões mais antigas não têm a opção de gráfico de mapa e às vezes a gente quer fazer algumas coisinhas que o gráfico de mapa do Excel não permite que a gente faça. Se você quiser, você pode encontrar aqui no canal da Hashtag Treinamentos aulas onde a gente fala detalhadamente sobre o gráfico de mapa. Hoje eu também estou falando de gráfico de mapa, mas é um gráfico de mapa um pouco diferente, não é esse que está aqui padrão do Excel. A gente vai construir isso do zero pegando uma imagem. E repara que eu peguei aqui ó, essa imagem e transformei essa imagem nisso tudo que a gente está vendo aqui embaixo. Vou fazer o passo a passo contigo a partir de agora. Só queria te pedir uma coisa, deixa logo o seu like nesse vídeo. Quanto mais likes esse vídeo tiver, para mais pessoas ele vai aparecer e mais pessoas serão ajudadas. Então vamos nessa corrente para compartilhar conhecimento e você vai ajudar deixando um like agora. Deixa o seu comentário também falando se você já viu um gráfico tipo esse daqui ou se é a primeira vez que você vê alguma coisa parecida com isso do meu lado. Bom, deixou o seu like, deixou o seu comentário, vamos para o conteúdo. Vou chegar aqui na minha planilha 1, que foi uma planilha nova que eu criei, zerada, para fazer tudo contigo do absoluto zero. Vou clicar aqui em exibir e dentro de exibir eu vou tirar, as linhas de grade. Olha como fica muito mais limpo. Vamos dar um zoom aqui, deixa eu chegar em 140% para a gente ver as informações mais de pertinho. E a primeira coisa que eu vou te fazer é o seguinte, vou mostrar como que a gente pode colocar o nome de alguns países, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, aqui na coluna A, e automaticamente pedir para o Excel colocar a população desses países para mim. Então, ó, vou selecionar a coluna A e B, colocar um mouse aqui ó, entre A e B, repara que ele muda ali o formato, puxar um pouquinho para aumentar a largura. Agora eu vou chegar aqui e escrever país e do lado população. Bom, agora eu vou colocar aqui o nome dos países. Então, vou colocar Brasil, vou colocar Estados Unidos, vou colocar Inglaterra e vou botar Austrália. Beleza? Botei então o nome aqui de 4 países. Você poderia colocar o nome de outros países. E olha que interessante, as versões mais recentes do Excel, né, sendo mais preciso, quem tem agora o Office 365 lá, se você não tem, você pode entrar no site da Microsoft e entender melhor como funciona. Olha só o que permite você fazer. Seleciono aqui o nome desses 4 países, então de A2 até A5. Venho aqui em dados e dentro de dados tem aqui agora ó, uma opção que é tipos de dados. Se eu clicar nessa setinha, tem aqui geografia. Geografia. Vou clicar em geografia e olha que bacana. Quando eu clico em geografia, aparece para mim uma setinha chamada inserir dados, dados geográficos. E nessa setinha tem várias coisas legais. Ele pega lá do Bing, que é como se fosse o Google da Microsoft, várias informações. Ó. Qual é a área florestal em porcentagem, qual é a expectativa de vida, como é que é a imagem. Vamos clicar aqui em imagem só para a gente ver. Repara que ele bota aqui ó, a imagem né, dos países, a bandeira dos países. Deixa eu deletar. Eu poderia selecionar de novo, aparece de novo a caixinha. Agora eu vou mudar o que eu quero. Eu quero ver agora o líder. Quem é o líder? O líder está lá. Do Brasil, Jair Bolsonaro. Dos Estados Unidos, Joe Biden. Da Austrália, Josh Friedberg. E da Inglaterra deu algum problema, não sei porquê, depois a gente descobre, talvez seja Reino Unido ou alguma coisa assim. Agora vamos lá, deixa eu clicar aqui e ver, agora eu quero ver a maior cidade. Qual é a maior cidade desses lugares? Tá lá, São Paulo, Nova York, Londres e Sydney. Provavelmente ele leva em consideração a população para dizer qual é a maior cidade. Se eu clicar agora e procurar por população, vai ter lá uma opção chamada população. Então eu vou clicar aqui em população, tá lá. 212 milhões,
328 milhões, 55 milhões, 25 milhões. Essa é a população desses países que eu selecionei. Simples e fácil. Se você tem a versão mais nova do Excel, o Office 365, você vai facilmente encontrar dentro da guia dados, de tipo de dados, a opção geografia para ver tudo isso. Se você não tem, o único trabalho que você vai ter é procurar as informações do país, ou da cidade, ou da região que você quer no Google ou em algum lugar, né, para colocar aqui e preencher a coluna. Aqui no caso eu quero a população. Show! Consegui descobrir a população e tenho aqui os países. O que eu quero agora é fazer esse gráfico. Como que eu saí daqui e cheguei até aqui? Bom, primeira coisa, eu vou pegar essa imagem, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só para jogar ela para cá e vou ampliar um pouquinho o tamanho dela. Repara que agora a gente pode começar a nossa brincadeira. Importante dizer o seguinte, essa imagem ela está no formato PNG, E as imagens no formato PNG muitas vezes têm um fundo transparente. Então você pode fazer uma busca mais uma vez, no Google e procurar num site, né? Tem vários sites que tem várias imagens, bancos de imagens gratuitas e pegar uma delas. Eu peguei essa imagem aqui de um banco de imagens gratuitos. Então, o autor dessa imagem me permite qualquer pessoa usá-la e você pode encontrar isso facilmente no Google da vida ou você pode fazer o download dessa planilha que está aqui, faz o download aqui na descrição do vídeo e aí você já pega essa imagem também para poder treinar. E aí, quando você clica na imagem e vem aqui em formato da imagem, repara que tem algumas opções interessantes, como, por exemplo, cor. Aqui em cor, repara que você pode deixar ela toda meio que preta e branca. Tá vendo? Ó? Cliquei na imagem, formato da imagem, que aparece quando eu clico nela, cor. Você pode deixar ela mais azulada, você pode deixar ela mais, sei lá, amarelada. Eu vou deixar mais azulada para a gente fazer esse nosso exemplo aqui. Então tá todo mundo em azul e aí que tem efeito artístico. Você pode também botar um efeito artístico diferente. Então vou colocar um efeito artístico aqui de cimento. Não, cimento não. Vou colocar um efeito artístico de traços ou de pincel. Vou colocar aqui pincel. Repara que ele dá uma diferenciada na nossa imagem. E o que eu quero agora é colocar aquelas bolotas, né? As circunferências de acordo com a população de cada lugar. E para isso eu vou usar um gráfico, que vai ser o gráfico que está aqui, ó, dentro da guia Inserir. Eu tenho aqui o gráfico de dispersão e tenho o gráfico de dispersão normal e o gráfico de bolha. Eu vou usar o gráfico de bolha, aquele que está ali. A gente vai combinar, então, essa imagem com o gráfico de bolha. O que eu vou fazer para conseguir criar aquilo? Ó? Vou clicar numa célula em branco, por exemplo, a célula D2. Cliquei nela, agora eu vou lá, pum, gráfico de bolha. Esse simples que está aqui, gráfico de bolha. E aí eu vou dimensionar o retângulo do nosso gráfico de bolha mais ou menos em cima do nosso mapa. Tá vendo? Ó? Depois a gente vai mexer melhor nisso, mas está aqui, ó, está aqui em cima do nosso mapa. Agora, eu vou fazer assim, ó, apertar com o botão direito do mouse em cima do gráfico de bolha, selecionar dados, que é o local onde eu aperto quando eu crio a área do gráfico para inserir as informações do eixo X e do eixo Y que vão compor esse gráfico. Selecionar dados. Agora que eu cliquei aqui no selecionar dados, eu venho aqui em adicionar e em nome da série eu vou colocar Brasil. Eixo X eu vou colocar 5, eixo Y eu vou colocar 5, depois você vai entender por quê, e o tamanho da bolha eu vou colocar aqui 50. Então, coloquei valores aleatórios, só para a gente primeiro conseguir configurar essa área do gráfico, beleza? Você pode colocar 10, 10, 100, tanto faz. Aqui tanto faz, dei um OK, dei um OK. Por enquanto, eu só quero que fique assim, ó. O gráfico está lá atrás e aqui em cima eu tenho um gráfico de bolha, né? Que é esse gráfico que está aqui de bolha, e lá atrás eu tenho o mapa. Bom, agora eu vou fazer assim, ó, aqui no eixo X, que está indo de 0 até 6, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou formatar esse eixo. Então, botão direito, formatar eixo. E aí, ó, o mínimo eu vou colocar aqui em 0, então 0, Enter, e o máximo eu vou colocar aqui em 100. E esse principal, que é de quanto em quanto ele pula, eu vou colocar 10. Então, eu quero que ele vá de 0 até 100, pulando de 10 em 10. Você vai entender por quê. E agora eu vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Eu quero que ele vá de 0 até 100, pulando de 10 em 10 também. Formatar eixo, mínimo vai ser 0, máximo vai ser 100 e o principal vai ser 10. Tá lá. Então eu consegui fazer aqui quase que uma carta geográfica, né? Com a localização certinha. Ele está, por enquanto, aqui no Brasil, mas o que eu quero por hora é isso. Beleza, posso tirar esse título também, que não me interessa, vou deletar esse título. Qual é a lógica? O que eu vou fazer aqui? Ó?
Primeiro, eu vou clicar na área do gráfico. Então, ó, só clicar aqui, ó, numa pontinha dessa, na área do gráfico. E agora, eu vou clicar aqui em formatar. Dentro de formatar, eu vou fazer assim, ó, preenchimento da forma sem preenchimento. Ó, antes estava branco, agora vai ficar sem preenchimento. E repare que quando eu escolho a opção aqui sem preenchimento, é interessante que eu consigo ver o mapa que está lá atrás. Então, eu tenho o gráfico e tenho o mapa lá atrás. E qual é a grande razão de eu deixar sem preenchimento? Eu consegui ver essas linhazinhas porque essas linhas vão me ajudar a escolher a posição das bolas, tá bom? Então, repara que eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y, e aqui, ó, eu consigo ver que o Brasil, eu vou querer colocar a bola do Brasil mais ou menos aqui, ó, ela tá no eixo 30, no 30 do eixo X e no 20 do eixo Y. Você pode botar 21, 22, mas enfim, o que eu quero é que fique mais ou menos aqui em cima do Brasil. A Inglaterra, que é essa ilhazinha que tá aqui, ó, no eixo X, ela tá no 50, um pouquinho menos do 50, talvez o 47, e no eixo Y ela tá aqui entre o 60 e o 70, pode ser um 65. Então, no olho mesmo, eu vou conseguindo colocar aquelas bolotinhas em cima de onde eu quero. Ah, João, mas vai ser no olho mesmo? Sim, nesse caso vai ser no olho, porque eu quero que fique mais ou menos em cima do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, beleza? Bom, se você quiser, você pode procurar no Google qual é a posição geográfica e tal de cada país e fazer isso ficar mais preciso. Mas, por enquanto, eu vou fazer no olho mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou clicar tanto no gráfico quanto na minha imagem. Então, aqui, ó, vou clicar aqui no gráfico e vou clicar aqui na minha imagem e vou colocar eles um pouquinho mais para cá. Então, ó, para cá e para cá, para a gente poder brincar à vontade ali em cima. Agora eu vou adicionar duas novas colunas. Ó, clico na coluna B, Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais. Adicionei as colunas B e C. E nas colunas B e C, que eu acabei de adicionar aqui, eu vou colocar na coluna BX e na coluna CY. Então, aqui vai ser a posição de cada uma das bolotas, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a Austrália. Por exemplo, o Brasil está aqui, tá bom? Aqui, ó, mais ou menos nesse lugar. Vou botar bem no coração do Brasil. Então, o eixo X do Brasil vai ser 30, tá vendo? Tô vendo por aqui, 30. E o eixo Y para o Brasil vai ser 25. Então, 25. Beleza, depois a gente pode mudar aqui se for o caso também. Estados Unidos, eu vou querer colocar mais ou menos aqui, ó, nos Estados Unidos. Então, no eixo X vai ser, vou botar aqui 18, e no eixo Y vai ser 60. Bom, Inglaterra é essa ilhazinha aqui, ó. Então, o eixo X vai ser 46. E eixo Y para a Inglaterra, nesse caso aqui, vai ser 68. E agora, a Austrália. A Austrália está aqui, então o eixo X vai ser 86 e o eixo Y eu vou colocar aqui para a Austrália 17. Beleza, acho que está mais ou menos ok. Agora eu vou fazer assim, ó, botão direito, selecionar dados, vai abrir essa caixinha. Lembra que a gente no primeiro momento tinha colocado qualquer coisa aqui só para configurar o eixo X e o eixo Y de 0 a 100 pulando de 10 em 10? Agora eu vou clicar aqui em editar. Vou mudar tudo. Então, aqui, ó, o nome vai ser país. Valores do eixo X. Olha como é fácil. Eu vou chegar aqui e selecionar todos esses 4 valores do eixo X. Valores do eixo Y. Eu vou clicar aqui e selecionar os 4 valores do eixo Y. Tamanho da bolha. Vou clicar aqui e selecionar as populações. Tá lá. Automaticamente, vou dar um OK aqui, pum, ele já coloca aqui as 4 bolotas. Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e Austrália, de acordo com a população. Quanto maior for a população, maior vai ser o tamanho da circunferência, sempre proporcionalmente. E você pode falar, pô, mas está grande demais a circunferência, não tem como eu diminuir a escala da circunferência? Tem. Clica com o botão direito em cima de uma delas, qualquer uma delas, botão direito, formatar série de dados. Formatar série de dados, e aí vai aparecer essa caixinha para você, tá vendo? Repara que essa caixinha, geralmente, ela aparece aqui no cantinho, mas você pode clicar nessa setinha e redimensionar para mudar o tamanho e clicar na setinha e clicar aqui em mover para escolher onde você quer que fique. Então, eu vou colocar por enquanto aqui, só para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Aqui dentro dela, eu tenho a opção de dimensionar o tamanho da bolha. Então, ó, de 100, eu vou mudar agora para 50. Repara que todo mundo vai diminuir proporcionalmente. Então, a Austrália continua maior do que a Inglaterra, Brasil e Estados Unidos, mas todo mundo diminuiu proporcionalmente.
Ok, agora eu vou fechar isso aqui e eu consegui fazer os pontinhos que eu queria. Como que eu faço agora para ir além? Então, por exemplo, o que eu quero fazer agora é o seguinte, eu quero tirar essas linhas de grade que estão aqui, ó. Então, eu clico no meu gráfico, né? Clico aqui no meu gráfico e tiro as linhas de grade. Delete, clico na outra, delete. Ah, eu quero agora tirar esse de 0 a 100 e eu quero tirar esse aqui de 0 a 100. Delete. E aí agora, mais uma vez, delete. Mas aí repara que ele mudou um pouco a configuração. Aí você vai ter que chegar aqui e ajustar. Aqui, ó, em cima da Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália. Ah, eu queria que essa bolotinha do Brasil fosse um pouquinho mais para a direita. Beleza, Brasil. Eixo X está no 30. Deixa eu colocar no 32. Repara que ela foi um pouquinho mais para a direita. Ah, foi demais. 31. Tá bom. Estados Unidos, eu quero que vá um pouquinho mais para a direita também. Estados Unidos está aqui 18. Vou colocar aqui 20. Não, foi demais. 19. Tudo bem, 19. Quero subir um pouquinho os Estados Unidos. Tá no 60, vou colocar no 61. Não, 61. Agora sim. Inglaterra tá ótimo e aqui a Austrália também tá ótima. Beleza, consegui fazer tudo que eu queria. Tenho aqui as populações. Agora você pode fazer alguns frufrus a mais. Por exemplo, uma coisa que eu sugiro que você faça. Aqui você concorda comigo que tem duas coisas acontecendo, o gráfico de dispersão e o mapa. Então, ó, vou colocar mais uma vez aqui, ó, o gráfico e o mapa. O que eu vou fazer agora é selecionar os dois. Como que eu seleciono os dois? Eu clico no primeiro, por exemplo, aqui eu estou selecionando só o gráfico. E agora, depois de posicionar ele exatamente aonde eu quero, cadê? Aqui, não, aqui. Aonde eu quero, eu posso clicar no botão, no Ctrl do meu teclado e clicar um pouquinho em cima. Repare que eu consegui dessa forma selecionar os dois. Agora eu venho aqui em formato da imagem, agrupar. Agora eu fiz com que os dois virassem uma coisa só. E qual é o barato? Agora quando eu puxo aqui por cima, todo mundo vem junto. Todo mundo vem junto. E quando eu dimensiono, eles dimensionam da forma certinha. Tá vendo? Ó, maior, menor. Para colocar isso, por exemplo, num dashboard, seria muito interessante. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui é o seguinte, clicar nesse maisinho e tem a opção de rótulo de dados. O rótulo de dados, ele mostra numericamente qual é o valor correspondente a cada uma das bolotinhas. Só que, por enquanto, repara, Estados Unidos, 61, Brasil, 25. Ele está mostrando a posição do eixo Y. Eu quero que ele mostre a população. Então, eu quero mudar esse número. Como que eu faço para mudar esse número do rótulo de dados? Para ele ficar exatamente igual ao que a gente tem aqui, ó. A gente vem aqui, botão direito em cima dele, formatar rótulo de dados. Vai aparecer essa caixinha para a gente, que pode ser que apareça para você aqui no canto. E aí agora eu vou mudar aqui, ó, tamanho da bolha, tiro o eixo Y, deixo o tamanho da bolha. Agora ele mostra o número, 328.239, 523, 55, e assim vai, beleza? Agora que eu fiz isso, ó, coloquei aqui o tamanho da bolha, eu poderia fazer assim, ó, diminuir um pouco a letra. Eu poderia colocar um preenchimento. Vou colocar aqui um preenchimento azul. E poderia colocar isso no rótulo de dados à direita. À direita, para não ficar em cima da informação. Então, eu vou até diminuir um pouquinho mais, ó. Diminuir um pouquinho mais e tá lá. Aqui as bolotinhas, aqui a população de cada país. Ah, eu quero fazer outra coisa. Eu quero mexer na cor dessa bolotinha. Clique em uma delas, formatar, preenchimento da forma. Você pode botar a cor que você quiser. Quero colocar, por exemplo, amarela. Quero colocar um efeitozinho de contorno. Contorno, vou colocar um contorno azul. Quero mexer, botar um efeito, quero botar uma sombra. Beleza, você pode fazer à vontade, tá vendo? Uma sombrazinha aqui do lado, para deixar o negócio mais interessante, mais visual. Agora, eu quero fazer assim, ó. Acabei, tá ótimo, tá bonito. Eu quero só esconder essas duas informações que estão aqui. A coluna B e a coluna C, eu não quero que elas fiquem aparecendo. Se você selecionar a coluna B e a coluna C, botão direito, ocultar, pum! Repara que as bolotas sumiram. Porque aquele gráfico, que é o gráfico de bolha, ele estava pegando as informações daqui. E quando eu simplesmente seleciono e oculto, as informações a princípio somem. Desde que uma forma de elas não sumirem é eu apertar com o botão direito do mouse em cima do gráfico, vir aqui em selecionar dados. Então, ó, botão direito, selecionar dados. Agora eu venho aqui em células ocultas e vazias e clico nessa opção, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Mostrar dados em linhas e colunas ocultas, ok, ok. Agora eu posso selecionar, ocultar e tá lá. As coisas continuam como eu quero. Quero botar amarela que nem você tinha feito, João.
clica na bolha duas vezes, repara que todas estão selecionadas, formatar, botar aqui amarelo. Quero botar um efeito de forma, uma sombrazinha, tá lá, uma sombrazinha. Quero colocar uma linha azul, mas eu quero que essa linha azul fique mais espessa e eu quero que ela fique tracejada. Repara que aqui, ó, é só você ir explorando as opções, tá vendo? Você vai clicando, formatar, você vai explorando cada uma das opções que o Excel te oferece. E eu sugiro que você faça isso, que você não fique aqui parado onde eu fiz, que você vá além. E uma coisa que está diferente aqui desse gráfico que a gente construiu junto para o nosso gabarito é o seguinte, no gabarito, do lado de cada uma das circunferências, eu tenho um rótulo de dados num formato de milhões. Então, 328 mm de milhões, 55 mm de milhões. Aqui não, aqui eu tenho um número por extenso. Como que eu faço para, ao invés de olhar 328, 239.523, aparecer 328 mm? Assim, ó. Eu vou criar uma coluna nova aqui do lado da coluna D. Botão direito, inserir. Criei uma coluna nova. Aí, agora eu vou colocar aqui como título dessa coluna só MM. E eu vou colocar o sinal de igual e selecionar a população. E aí, repara que eu tenho, então, uma população duplicada na coluna que eu criei e nessa coluna que está aqui. Vou puxar para baixo, só para ter na coluna D todas as populações. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou simplesmente chegar aqui e dividir isso aqui por milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque agora eu consigo ver o formato que eu quero, né? 213. Só que está com várias casas decimais. Eu posso aqui dentro da parte de número tirar essas casas decimais, tá vendo? Clicando aqui na setinha para a direita. E agora que eu fiz isso, simplesmente coloquei o sinal de igual é 2 e dividir por 1 milhão, eu posso pegar esse cara e puxar para baixo. Então, eu vou ter 213, 328, 55 e 25. Essas informações que estão aqui. O que eu poderia fazer agora? Poderia fazer assim, ó. Chegar aqui, selecionar elas e usar um atalho muito interessante, que é o atalho Ctrl+1. Ctrl+1. Ctrl+1, abriu aqui a parte de formatar células, eu venho aqui em personalizado e no tipo eu faço assim, ó. Hashtag, 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 barra de espaço, entre aspas, MM. Ops, escrevi errado. Hashtag, 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 barra de espaço, entre aspas, MM, fecho aspas. Ele vai ficar exatamente assim, ó. O número, 213, que está ali, espaço, MM de milhão. Tá vendo? Ó? 213 milhões. Como que eu fiz isso? No tipo, eu vim aqui em personalizado e no tipo eu coloquei hashtag, 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 barra de espaço, entre aspas, MM. Ok, agora todo mundo está nesse formato. E o que eu vou fazer é dizer para o Excel, esses caras que estão aqui, eles ao invés de pegar as informações daqui, tem que pegar daqui. Simples. Esse cara aqui, ao invés de ser 328.239.523, tem que ser 328 mm. Esse aqui, ao invés de ser 55.268.100, tem que ser 55 mm. Como que eu faço isso? Botão direito, em cima deles, formatar rótulo de dados, vai abrir para mim a caixinha e eu venho aqui em valor a partir das células. Valor a partir das células, vou selecionar os 4, beleza, vou tirar o tamanho da bolha, vou deixar só o valor a partir das células e está lá. Olha que interessante. 328 mm, 55 mm, 33 mm. Posso colocar aqui em negrito, por exemplo. E agora eu posso ocultar. Está lá. As informações bonitinhas estão lá. Como eu fiz aquele agrupamento, eu posso diminuir, eu posso aumentar o tamanho, que ele mantém essa proporcionalidade entre as informações, beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Lembrando que existe a opção de você fazer um gráfico de mapa, se você já tiver as versões mais recentes do Excel. O que eu quis te dar foi uma outra opção, uma outra possibilidade. Eu repito, isso aqui não está 100% preciso. Poxa, essa bolinha teria que estar um pouquinho mais para cá, para estar no centro do Brasil. Eu sei, mas visualmente, às vezes, atende o que você precisa. Eu já usei isso aqui algumas vezes quando eu trabalhava numa multinacional e o meu chefe gostou muito. Então, eu sugiro que você possa fazer isso aí também. Espero que essa aula tenha sido útil e proveitosa para você. Espero de verdade que você deixe o seu comentário me falando se você gostou do conteúdo e da didática e me conta também se você já sabia fazer isso ou se foi a primeira vez que você viu alguma coisa do tipo, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.